bem-vindo a mais um episódio de E aí, professor? Muito obrigado por se juntar a nós e olá, Walter. Obrigado por se juntar a nós e, como sempre, abriremos com uma palavra de oração. Pai Celestial, estamos vivendo em momentos muito importantes e as pessoas têm dúvidas. Ajude-nos através do Seu Espírito a dar orientação adequada de acordo com a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tivemos alguns comentários em nossos vídeos anteriores e também algumas perguntas. E se estiver tudo bem com você, podemos discutir algumas dessas perguntas hoje? Primeiramente, parece haver uma confusão sobre o que é exatamente a marca da besta. Então, você poderia explicar isso um pouco melhor para nós, nos dar alguma clareza? Sim, eu vejo que nos comentários as pessoas têm perguntado sobre o chip e eles querem saber se essa é a marca da besta. Agora, esse é um tópico muito interessante e eu sei que no mundo lá fora, o pensamento entre os evangélicos é que a marca da besta é um chip implantado na mão ou na testa. E basicamente funciona como um cartão bancário com todos os seus detalhes sobre quem você é, o que você é e mais outras coisas, é claro, como frequência cardíaca, etc, etc. É essa a marca da besta? Agora, você tem que abordar isso de uma maneira bíblica. Qual é a besta e qual é a marca dela? E o único que pode lhe dizer qual é a marca da besta é a própria Bíblia. Porque é lá que lidamos com esses problemas. Agora, a Bíblia nos diz quem é a besta. A besta, de acordo com a Bíblia, é um sistema político. Temos a definição no livro de Daniel. Essas 4 bestas são 4 reis ou reinos que surgirão. Portanto, é um sistema político. A mulher na Bíblia é um sistema bíblico. É uma igreja, em outras palavras. E se você tem uma mulher montando uma besta, então você tem uma mulher controlando o sistema político. E é isso que significa, basicamente. Então, quem é a besta? Bem, você tem que ir para o capítulo 13 de Apocalipse, e então você terá uma descrição da besta, e a besta do capítulo 13 de Apocalipse é um conglomerado de todas as bestas do capítulo 7 de Daniel, onde você tem a primeira besta como leão, o segundo como um urso, o terceiro como um leopardo, e o quarto o terrível animal com 10 chifres, e depois o pequeno chifre aparecendo, e etc. E no livro de Apocalipse, a primeira besta tem todos esses componentes incorporados nela. E todos os reformadores, seja Martinho Lutero, ou John Knox, ou era Calvino, mesmo um dos pregadores evangélicos mais tarde, como Wesley ou Spurgeon, todos eles concordaram com os critérios que mencionei, que o sistema descrito é esse, o sistema católico romano. O sistema católico romano é a única igreja que se qualifica não apenas como uma mulher, uma igreja, mas também como uma besta, um sistema político, porque é uma entidade política. E há uma hierarquia nessa entidade política. E é o mesmo que você tem com reis e os príncipes, onde os cardeais representam o príncipe e o papa representa o rei. De modo que o sistema se qualifica como o sistema da besta. Então, é um sistema político. E essa besta tem uma marca. Então, se você quiser descobrir qual é a marca da besta, a única maneira de descobrir isso é perguntando à besta qual é a marca dela. Agora, Deus também tem uma marca na Bíblia, ou um sinal, um símbolo, ou um banner. Se você ler o Antigo Testamento, verá que o sábado foi o sinal da marca e que ele é aquele que é a força santificadora de nossas vidas. Você lê isso no livro de Ezequiel e em muitos outros lugares na Bíblia. Assim que o sinal da sua autoridade é o sábado, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água,
E isso nos diz que tudo pertence a Ele através da criação. E porque Ele o resgatou do Egito, Ele diz que você é dele através da redenção. Agora, a Igreja Católica Romana declarou claramente em muitos lugares da história que a marca de um poder eclesiástico é que ela está acima da Bíblia. É que ela transferiu a solenidade do sábado bíblico para o primeiro dia da semana. E ela usa isso como um argumento. No Concílio de Trento, ela deixou isso muito claro, que esta é a marca de uma autoridade eclesiástica. E os protestantes, apesar do que dizem que a Bíblia é a autoridade suprema, estão, na verdade, obedecendo a Roma e não às Escrituras. Então, eles dizem que o poder eclesiástico tem uma marca. E essa marca vai ser imposta, forçada. E há muitos escritos através da história que, na realidade, apontam exatamente para essa mesma coisa. Que Roma sempre teve na guerra contra o sábado bíblico, que é a marca de Deus, e a substituiu por uma marca de autoridade de Roma. Então, é uma questão de obediência. Portanto, em um pensamento futurista, essa ideologia de uma marca que tem uma implicação moral sobre quem eu reconheço como uma autoridade em minha vida, é o Deus da Bíblia ou é a igreja e sua hierarquia? Qual é a autoridade em termos de minha salvação, a minha obediência? E se esses dois entram em conflito um com o outro, então isso implica uma escolha. Então, se Deus me pede para eu reconhecer a sua autoridade e a igreja está me pedindo para eu reconhecer a sua autoridade, então eu tenho que fazer uma escolha. Agora, esse chip, não é improvável que tal mecanismo possa ser usado. Mas isso não é a marca da besta, porque a besta é o catolicismo romano. E essa besta já definiu qual é a sua marca. De modo que o chip permitirá que você faça transações bancárias. O chip pode ser usado como um meio para determinar como você administra seus serviços bancários, mas não é a marca da besta. Talvez seja um precursor da questão de não poder comprar ou vender, mas não é uma questão moral. A maneira como eu administro a minha conta bancária não é uma questão moral. Se eu usar um cartão bancário, que também tem um chip, é apenas um cartão, e eu não acho que Deus está preocupado com o modo como eu acesso minha conta bancária. Agora, esse chip que eles podem implantar na sua mão é um sistema um pouco mais elaborado, porque envolve muito mais coisa do que apenas aquele chip no seu cartão. Mas se você lembrar que até o chip do cartão foi modificado a partir do 11 de setembro. Agora, existem muito mais dados extras nesse chip. Onde você mora, onde você nasceu, são muitos parâmetros associados ao seu número de identificação ou ao número de previdência social associado a esse chip. Portanto, ele está em um cartão ou na sua mão. Ou seja, eles têm o acesso. É um meio de controle. Portanto, sim, pode estar no sistema em termos de determinar como você compra ou vende. Mas isso não é a marca, porque a marca deve ser identificada de acordo com os critérios bíblicos. E a marca da besta é o catolicismo e tem uma marca de autoridade. Agora, se as pessoas quiserem mais detalhes a respeito disso, elas terão que fazer um estudo bíblico. Existem algumas palestras em DVD que fizemos no passado, como O Crime de Todas as Eras, por exemplo. É uma palestra sobre todas as declarações de Roma a respeito da transferência do sábado para o domingo como uma marca de poder eclesiástico. Há uma outra palestra que vem à minha mente que se chama Duas Bestas se Tornam Amigas, que é uma exposição verso a verso de Apocalipse capítulo 13.
onde discutimos os dois sistemas políticos que serão ativos na implementação da marca da besta ao mesmo tempo. E lembramos que a marca da besta tem a ver com adoração, porque diz em Apocalipse que eles adorarão a primeira besta. Agora, adoração é associado ao reconhecimento de uma autoridade. Então, eu adoro a Deus porque eu reconheço a sua autoridade em minha vida. Ele é maior que eu. E eu rendo a Ele a obediência que Ele requer porque Ele é autoridade. Mas se um sistema terreno se apropria dessa autoridade e aplica uma lei ou uma marca que é contrária à de Deus, então eu tenho que fazer uma escolha. Então, qual é o significado de tudo isso? Existem outras palestras também. Quem sabe você pode colocar aí embaixo alguns links para as pessoas poderem assistir às palestras e entenderem melhor. Sim, nós iremos adicionar esses links nos comentários. Mas mais uma pergunta sobre esse chip do RFID. Você diria que será uma escolha moral se esse chip for imposto às pessoas ou forçado a aceitá-las? Isso é uma boa pergunta. Foi uma escolha moral quando você recebeu o seu cartão bancário? Não foi uma escolha moral. Então, depende qual é a questão moral relacionada a esse chip. Provavelmente pode invadir questões morais se você tiver a sua privacidade invadida como consequência disso. Mas, como sabemos, mesmo com um cartão, a sua privacidade também pode ser invadida. Bem, eu acho que as pessoas vão resistir a qualquer chip dessa natureza. Embora muitos países já tenham, até certo ponto, introduzido isso. Mas eu não acho que seja uma questão moral. E se isso envolve apenas a questão de compra e venda, ou uma sociedade sem dinheiro, ou nada além de apenas um cartão de crédito, isso não seria uma questão moral. Se houver outras questões envolvidas, então pode se tornar uma questão moral. Mas se são apenas serviços bancários e acesso a eles, então eu não acho que seja uma questão moral. Quem sabe na filosofia lá fora, isso pode se tornar uma questão moral. Mas então, a conta bancária ou o acesso ao banco se tornam o denominador moral e não a palavra de Deus. Eu vi outras questões nos comentários que perguntavam por que nós usamos computadores da Apple, porque em outros episódios nós usamos o computador da Apple. Eu vi que era um comentário que fizeram a respeito de por que usamos computadores da Apple. Bem, sabe, nós vivemos nesse mundo, mas isso não significa que devemos ser do mundo. Agora, quem controla as indústrias do mundo são as megas corporações do mundo. E quem controla essas megas corporações? Bem, de acordo com a Bíblia, é Babilônia, que controla as megas corporações. Então, existe uma conexão entre a religião e o mundo econômico. E nós fizemos muitas palestras no passado a respeito disso, mas as pessoas terão que assistir toda a série Ataque Total para poder entender essas conexões. Talvez eles tenham tempo agora. Sim, eu também irei colocar isso nos comentários. A série Ataque Total é uma série muito antiga, mas, em certo sentido, é atemporal, porque os problemas permanecem exatamente os mesmos. Talvez nessa série eu tenha uns 3 cabelos a mais do que eu tenho agora, quando eu gravei essa série. Mas quem sabe seja algo para assistir. Correto, pode ser que os programas, como você disse, foram substituídos, mas o sistema continua sendo o mesmo. Então, com relação aos computadores da Apple, vamos dar uma olhada em todos os problemas relacionados a isso. Se você quer fazer parte desse mundo, dessa mega estrutura econômica, então você precisa fazer parte desse sistema.
E basicamente esse sistema, de acordo com as Escrituras, não é controlado por Deus, mas por outras forças, forças esotéricas. Então, se eu dirijo um carro com os sinais esotéricos, ou se eu abasteço o meu tanque num posto de combustível, todos eles estão envolvidos nessa questão. Por exemplo, se você considerar algumas empresas de petróleo, elas tinham símbolos interessantes e mudaram ao longo dos anos à medida que foram modificando, mas ainda tem conotações esotéricas. E uma das grandes empresas tinha um Pégasus, o cavalo voador. Era o deus da morte como seu símbolo. Quem gostaria de colocar um deus da morte como símbolo? Então, minha filosofia é simplesmente essa. Eu estou no mundo e tenho que usar o sistema do mundo. Mas não preciso fazer parte ou estar preso às esotéricas ou filosofias desse sistema. Então, eu posso dirigir um carro que pertença ao sistema mundano para poder fazer o trabalho de Deus? Claro que posso. Posso usar um computador para poder fazer o trabalho de Deus? Também posso usar para coisas baixas ou razões maléficas, e existe muita gente fazendo isso. Mas é uma escolha moral usar esses produtos para uma questão nobre ou não nobre, ou ignóbil, propósitos torpes. Desde que eu use isso para propósitos nobres, então eu posso usar, vamos ser francos, os equipamentos do diabo ou o dinheiro do diabo para poder avançar com o trabalho de Deus. Há também algumas questões e confusões sobre o pequeno tempo de angústia e o grande tempo de angústia. Você poderia nos explicar a diferença entre os dois? Isso é uma questão progressiva. Agora, o pequeno tempo de angústia é um período de tempo antes da implementação da marca da besta. Então, em outras palavras, a turbulência no mundo aumentará, os desastres naturais se tornarão muito mais proeminentes. Basicamente, você pode passar pela lista de Mateus 24 e ver quais serão os problemas no final dos tempos. Haverá muitos messias. Mesmo hoje, tem essas questões de que o Messias está prestes a se revelar e há grande empolgação. Mas Jesus já advertiu. Quando você ouvir que ele está na casa, ou quando você ouvir que ele está no deserto, não vá lá, porque como um raio é visível de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, nós temos esse período de tempo de turbulência. E isso é chamado de pequeno tempo de angústia. Quando suas liberdades pessoais são restringidas, e eventualmente as nações se tornarão mais agressivas e haverá cada vez mais um clamor por moralidade. O mundo vai ficar de tal forma que a moralidade vai sair voando pela janela e nós teremos todas essas turbulências e calamidades e talvez até digam esses vírus e eles dirão que é porque as pessoas se afastaram de Deus. Automaticamente, isso levará as pessoas a começarem a introduzir legislações religiosas. Agora, se você pegar as leis escondidas de Noé, que nós já comentamos aqui no vídeo anterior como exemplo, elas têm conotações religiosas, porque você tem que reconhecer que só existe um Deus, e não poderá blasfemar contra Deus, porque isso é uma lei. Agora, se existe uma lei, isso significa que a qualquer momento ela pode ser implementada. Portanto, devem ter leis religiosas ligadas a essas leis. E aparentemente existem algumas centenas de leis que são subseções dessas leis, que podem ser implementadas. Agora, se você precisa reconhecer um único Deus, então certamente também deve ter um dia de adoração a esse único Deus. Então, todas essas calamidades e esse pequeno tempo de angústia em que suas liberdades pessoais são reduzidas e compra e venda se tornam difíceis por causa das circunstâncias que restringe o movimento humano e a liberdade humana, levarão ao ponto em que as pessoas vão dizer: todas essas coisas estão acontecendo por quê?
porque nós viramos as costas para Deus. Nós o tiramos do sistema escolar. Nós o tiramos da vida pública. Poderemos ser proibidos a orar. Nós sacrificamos nossos filhos a Moloque, e etc, etc. Vamos voltar a Deus. Isso implica legislação? Então, eventualmente, esse pequeno tempo de angústia culminará em questões legais e leis que farão forçar você a aderir a um modelo particularmente específico. E uma vez que essas leis são promulgadas, o que são contrárias às leis de Deus, mas não serão necessariamente contrárias às leis da besta, contra a qual nós somos advertidos, você tem uma escolha moral. E uma vez que essa escolha moral se torna a questão final, então você terá um grande período de angústia e as pragas começarão a cair. Assim que essas leis estiverem ativas, ainda haverá um curto período onde as pessoas ainda poderão fazer a escolha moral. Você não pode ter a porta da graça fechada assim que as leis forem promulgadas, porque quando as leis se tornarem ativas, as pessoas deverão escolher entre as leis de Deus e as leis dos homens. E quando existe um conflito entre elas, então é uma questão moral. É uma questão de adoração. Sim, e isso me faz lembrar de que no Espírito de Profecia, há uma citação no livro dos Eventos Finais, capítulo 10, que lida com o pequeno tempo de angústia. E diz, o início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas. Mas há um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. E isso é interessante. Isso é interessante, e em outras palavras, essa legislação que é contrária à lei de Deus tem a marca da besta, que não terá sido ainda implementada. Então deveremos estar no pequeno tempo de angústia. Então vem o grande tempo de angústia. Depois da sua implementação, depois que as pessoas fizerem suas escolhas, então as pragas cairão. E Deus promete proteção contra as pragas para todos aqueles que não aceitar a marca da besta. Então é muito importante que entendamos qual é a marca da besta. É por isso que eu digo que as pessoas devem assistir essas palestras para ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso. Também, nesse pequeno período de angústia, será o tempo da angústia de Jacó. Agora, qual foi a angústia de Jacó? Jacó havia pecado gravemente, de maneira que ele privou Esaú da sua primogenitura. E, nesse sentido, ele estava lutando com Deus para saber se ele foi ou não perdoado. Então, nesse período, quando a porta da graça se fechar e não houver mais nada que se possa fazer por sua salvação, a não ser confiar em quem o resgatou, Jesus Cristo. E esse é o período que você passa pela angústia de Jacó, quando você luta com Deus e diz, Senhor, confessei todos os meus pecados, fui perdoado todos os meus pecados, você me lavou no sangue do Cordeiro, há algum defeito em mim que o impediu de fazer? E essa será a angústia mental nesse período turbulento. E é aí que a fé entra. Através da fé, você se agarra às promessas de Deus, e a fé não deixará você desistir, assim como Jacó não deixou Jesus, ou o anjo, quando ele lutou com ele. E ele disse, eu não te deixarei ir, a menos que você me abençoe. E essa será a nossa angústia. Nós clamaremos a Jesus, não te deixarei ir, a menos que me abençoes. E a Bíblia diz que Jacó prevaleceu com Deus. Então, todos aqueles que fizerem de Jesus a sua rocha firme, prevalecerá, porque Jesus vai cobri-los com a sua justiça. Então, durante o pequeno tempo de angústia, ainda há tempo para se preparar, como plantando,
Sim. Quando você chega ao grande momento de angústia e as pragas caem, então não há mais nada que você possa fazer. Você está totalmente dependente de Deus. De fato, você terá que fugir para as montanhas, porque eles perseguirão o povo de Deus, daqueles que recusam a marca da besta, e declararão esses como inimigos do Estado. Porque agora o mundo finalmente se uniu e decidiu fazer uma coisa em uníssono. E aqui tem um grupo que diz, não, isso é contrário à lei de Deus, eu não vou fazer isso. Então haverá grande raiva e perseguição. Então você tem que fugir para as montanhas e estar totalmente confiante em Deus. Então você clama a promessa que a sua água e seu pão serão seguros. E se é necessário, Deus vai prover maná do céu. Ou os corvos vão te alimentar, assim como no tempo de Elias. Mas no pequeno tempo de angústia, garanta uma terra onde você possa cultivar seus próprios vegetais, porque o tempo de compra e venda será muito agudo. E isso deve acontecer antes desse período. E também deve acontecer antes da marca da besta. E isso não tem nada a ver com compra e venda, porque quando a legislação chegar, vai ser totalmente impossível comprar ou vender, por causa da marca da besta que ainda não foi implementada. Sim, então apenas uma última pergunta. Você pode nos explicar sobre quando o tempo do fim irá começar? Bom, se você quiser saber sobre o tempo do fim, você terá que voltar a esse livro outra vez. Quando você lê em Daniel capítulo 12, isso te diz basicamente quando o tempo do fim começa. E o tempo do fim, de acordo com Daniel capítulo 12, está no final dos 1260 dias, que os reformadores, aplicando o princípio de dia-ano, se referiam a isso como o tempo da supremacia papal. Então, quando você olha para aquele período em que Roma, na verdade, tinha supremacia sobre o mundo e ditava seus estatutos morais como a lei da terra, que não é o caso atual, que foi entre o ano 538 e o ano 1798, onde o poder político da Igreja Católica Romana foi retirado e ela perdeu seu status político de besta e ficou apenas como uma mulher, a Igreja. Mas em 1929, Mussolini devolveu os estados papais e ela recuperou seu poder político para se qualificar novamente como a besta e mulher. Desde então, ela tem crescido e a Bíblia chama isso de a cura da ferida. Então, a besta teve uma ferida mortal, deixou de ser o sistema político em 1798 e recebeu seu poder político novamente em 1929 e, eventualmente, o mundo inteiro seguirá a moralidade desse sistema. Em outras palavras, as leis papais se tornarão a lei da terra. Então, o tempo do fim começou no fim dos 1260 dias. De acordo com Daniel, em 1798. Foi quando passamos do período em que ela tinha poder absoluto para o tempo em que ela não tinha poder absoluto. E então voltaremos a um período em que ela recupera esse poder. E nós estamos quase lá. Estamos quase lá. O mundo inteiro está correndo para Roma em busca de orientação moral. E uma vez que as leis de Roma se tornem legalmente uma direção moral, então chegaremos ao ponto em que o mundo vai se maravilhar após a besta. Aquele sistema político e religioso. Então, essa é a resposta, segundo Daniel, começa em 1798 e culminará no período em que ela recupera seu poder político, aplicando suas leis e seu valor moral sobre o mundo inteiro. Obrigado, Walter, por esta conversa muito esclarecedora. E, mais uma vez, você poderia encerrar para nós com uma oração? Pai Celestial, todos nós temos perguntas. Todos queremos saber onde estamos nos tempos proféticos. O tempo não será mais um problema,
Porque as Escrituras nos dizem que depois dos 2.300 dias, não haveria mais tempo. Em outras palavras, períodos proféticos. Assim, Senhor, podemos apenas olhar para os sinais que se cumprem ao nosso redor para nos dar uma indicação de onde estamos no fluxo do tempo. Ajude-nos a fazer uma boa aplicação dessas diretrizes, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar e nos veremos numa próxima vez.